Salve, salve YouTube, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é dia de polêmica aqui no canal. Hoje é dia de causar intrigas aqui no canal. Hoje é dia de redescobrindo a música. Hoje a gente vai falar sobre Metallica, mas não vamos falar das músicas batidinhas deles. Enter Sandman, Master of Puppets, Black and Sabbath. Não, não. A gente vai falar de músicas do Saint Anger, mais especificamente, a gente vai falar sobre The Unnamed Feeling. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Sim, para você que conhece Metallica, esse é o álbum da discórdia, esse é o álbum que tá cercado de toda uma recepção negativa até hoje da fanbase do Metallica por conta, muito especificamente, deste simpático senhor loiro aqui. Simpático, eu tô forçando um pouco a barra. Em 2003, pra gente ter um pouco de contexto pra você que não sabe, o Metallica é uma das maiores bandas de thrash metal, heavy metal que existe no mundo. Isso é fato, né? Não há quem discuta isso. Tem quem diga que eles são vendidos, tem quem diga que eles são... não são tudo isso, enfim. Metallica foi assim, teve uma ascensão meteórica nos anos 80, quando eles, junto com Slayer, com Megadeth, com Anthrax e com outras bandas como Exodus, formaram ali o que a gente conhece hoje como thrash metal. Só que nos anos 90, muita gente diz que eles se venderam a partir do momento em que eles lançaram o Black Album, porque eles estouraram absurdamente, eles fugiram um pouco daquele estilo. No meio dos anos 90, eles causam ainda mais injúria, ainda mais discordância, ainda mais negatividade por meio da comunidade quando eles lançam Load Reload, que alguns dizem que tem até uma pegada meio country. E aí, no início dos anos 2000, eles basicamente piram e eles lançam Saint Anger. Saint Anger é um álbum que muitos dizem que tem a bateria com som de lata, que as músicas são extremamente longas, que são músicas extremamente sem inspiração. E a gente tá aqui hoje para discutir um pouco sobre isso. Por que eu escolhi essa versão e não a de estúdio ou qualquer outra ao vivo? Porque essa versão aqui foi lançada logo depois ou próximo do lançamento do disco em 2003. E ela não tem toda a produção do disco, que é um dos pontos que o pessoal pesa muito. Então vamos ver o que vem aqui pela frente. Para na questão da bateria. Na edição, o Yuri da edição vai colocar o comparativo aí, tá? Se ferrou, Yuri da edição. Detalhe, pensem que isso aqui é um ensaio, tá? O próprio título do vídeo tá falando Serenge Rehearsals, ou seja, é um ensaio isso aqui. Então não vai ter produção, o vocal vai estar, de repente, fora de tom, vai estar meio desafinado. E não tem problema, porque isso aqui é um ensaio. Continuando. Been here before, couldn't say I liked it. Do I start
life of my life. And if I could, I'd turn my eyes to look inside to see what's coming. It comes alive, it comes alive, it comes alive. And I die a little more. It comes alive, it comes alive, it comes alive. Each moment here I die a little more. Ooh, I die a little more. Vamos entender um pouco do que tá acontecendo na letra. Ele começa falando, ele repete várias vezes, já estive aqui antes. Aí ele diz, já estive aqui antes, não posso dizer que gostei. Devo começar a escrever tudo isso? Deixe-me conectar você ao meu mundo. Você poderia me ajudar a desenlouquecer? Nomeie isso pra mim, aqueça o ar frio, tire a frieza da minha vida. E se eu pudesse, eu viraria meus olhos para olhar para dentro e ver o que está vindo. E ele ganha vida, e ele ganha vida, e eu morro mais um pouco. E ele ganha vida, e a cada momento aqui eu morro mais um pouco. Eu morro mais um pouco, eu morro mais um pouco. A temática desse álbum é muito voltada para essa questão da raiva, em todas as suas formas de manifestação. Mas uma vez eu li um comentário sobre alguma letra desse disco e o pessoal falando assim: existe um que o pessoal não entende aqui, que não é aquela coisa assim, foda-se a raiva, aquela coisa assim, ai nossa, que coisa chata. Não, isso aqui, as letras desse álbum, elas traduzem um sentimento genuíno de raiva, de agonia, de incerteza, de você não saber o seu lugar no mundo. E isso te consumir de uma forma que chega a ser até doente. E é justamente o que eu vejo no início dessa letra aqui, dessa música. Então, né, o sentimento sem nome, ele ganha vida, então o sentimento sem nome me leva embora. Mais um ponto de contexto aqui. Nessa época, o Metallica fica envolvido em várias questões que acontecem ao mesmo tempo. Todas elas documentadas no talvez meio cringe, talvez meio vergonha alheia, mas muito bom documentário Some Kind of Monster que tá na Netflix, que retrata justamente o período de gravação desse disco. E ele vai retratar a saída do antigo baixista da banda, o Jason Newsted, no final o processo de entrada do novo baixista, o Robert Trujillo, e o Metallica lidando com toda essa questão de, mais uma vez, o baixista ser um ponto foco na banda, porque no meio da década de 80, quando eles lançaram o Master of Puppets, eles estavam em turnê, eles sofrem um acidente de ônibus na Suécia, e o então baixista Cliff Burton morre, e ele era uma das fundações da banda, vamos dizer assim. Então existe essa questão deles, eles passam literalmente por uma terapia de grupo. Então tem lá o terapeuta, que é um senhorzinho meio esquisito, mas eles se deparam com todas essas questões que eles simplesmente ignoraram por mais de uma década. Então tem essa questão do baixista, tem a questão do vício em álcool do vocalista James Hetfield, que num dado momento ele simplesmente abandona as gravações e ele vai se tratar por conta disso, depois de antes ter, por exemplo, largado a família dele por 2 semanas e ter ido pra Rússia pra ficar bebendo vodka. A vida de rockstar é uma coisa muito louca, né? A gente tem a questão de uma batalha de egos entre o James Hetfield e o baterista Lars Ulrich. A gente tem toda a polêmica do Metallica com relação ao Napster, que foi um episódio onde, mais especificamente, o Lars Ulrich foi contra a então empresa Napster, que divulgava as músicas de todo mundo de forma livre, ou seja, o início da pirataria na internet. Eu recomendo muito, quem tiver interesse em histórias, quem tiver interesse, mas mesmo assim nessa questão de ver documentários, de entender como coisas funcionam, dá pra você entender muito bem como esse disco funciona a partir do momento que você assiste esse documentário. E é dito, num certo ponto, eu já vou terminar de falar, e deixa a música rolar, que esse disco, ele não foi feito para os fãs, mas esse foi um disco que foi feito
Pro Metallica, para eles mesmos conseguirem se libertar desse momento. E o próprio Hetfield fala que se não existisse esse álbum, a banda não existiria atualmente. Então, tenta captar esses pontos na letra, no jeito que a banda soa, até mesmo esse vocal meio esquisito que ele faz, por mais que seja um ensaio, você percebe que ele não tá ali 100%, você percebe que ele não tá conseguindo ficar 100% afinado. Traz isso pro contexto do que tá acontecendo, do que estava acontecendo nesse período com eles. I'm frantic in your soothing arms. I cannot sleep in this down-filled world. O Rob é da hora. Found safety in this loneliness, but I cannot stand it anymore. Cross my heart, hope not to die. Swallow evil, ride the sky. Lose myself in a crowded room. You fool, it will be here soon. It comes alive, it comes alive, it comes alive. And I die a little more, it comes alive, it comes alive, it comes alive. Each moment here, I die a little more. Ooh, I die a little more. Então, de novo, né? Estou frenético em seus braços macios. Não consigo dormir neste mundo cheio de tristeza. Eu tenho segurança nessa solidão, mas não consigo mais suportá-la. Eu juro que é verdade. Engoli o mal, passei pelo céu, me perdi em uma sala lotada. Seu tolo, logo ele estará aqui. E ele ganha vida, e eu morro mais um pouco. E ele ganha vida, e a cada momento aqui eu morro mais um pouco. Eu morro mais um pouco, eu morro mais um pouco. É um pedido de ajuda, né? É engraçado que ele começa se questionando, né? Eu devo escrever sobre isso? Eu devo falar sobre esse sentimento? Porque mesmo nisso ele tá dando vida pra essa voz, pra esse sentimento inominado, né? Unnamed Feeling. E é curioso, né? Porque quem que são os seus braços macios, né? Que ele fala aqui. Pode ser a própria audiência que recebe ele, os fãs que recebem ele, que por tanto tempo sustentaram essa pose do Metallica, o todo-poderoso Metallica, o todo-poderoso James Hetfield. Mas ao mesmo tempo ele fala na sequência, né? Eu não consigo mais dormir nesse mundo cheio de tristeza. Eu tenho segurança nessa solidão, mas eu não consigo mais suportar. Quer dizer, é uma vida onde ele tá cercado de tudo, ele tem tudo, mas ao mesmo tempo ele não tem nada, ele não consegue não se sentir sozinho no meio dessa realidade. E ele fala, e aí vem na sequência, né? Eu juro que é verdade, eu engoli o mal, eu passei pelo céu, eu me perdi em uma sala lotada, e ainda assim, isso volta, né? Essa coisa sempre volta e ganha vida e faz com que ele morra por dentro. E aí vem pro refrão de novo. Toes are over the line. The unnamed feeling takes me away. It takes me. The unnamed feeling. Essa It goes alive. Yeah. a quase agonia que ele solta esse segundo refrão, eu acho que é o ponto alto dessa versão aqui. Vou voltar porque vale a pena. Yeah! E
tem uma passagem interessante aqui, né? Ele muda um pouco o segundo refrão, né? Então o sentimento sem nome ele ganha vida. Então o sentimento sem nome me trata desta forma. E eu espero por este trem, esse trem de emoção, esse trem que é esse sentimento inominado. E essa passagem eu acho curiosa. Dedos em cima do trilho. My toes are over the line. Meus dedos estão em cima do trilho. Dá pra gente fazer um caso, por exemplo, se eu penso aqui que... Eu posso pensar que isso aqui é um trilho. E os dedos dele estão em cima desse trilho. Então, será que dá pra gente fazer uma associação com o sentimento da própria música, né? O sentimento inominado que ele tem é tudo que cerca... Pode ser que seja tudo que cerca isso aqui. A guitarra, que é, na verdade, o que trouxe tudo pra ele dentro da vida. Foi o mecanismo que ele utilizou pra conseguir escapar de toda a pressão que ele sentia na família dele e tudo mais, todos os problemas familiares que ele teve. Dá pra gente fazer um caso pra isso também, né? Curioso. Aí ele vem, né, esse sentimento sem nome, me leva embora, me leva embora. E aí a gente vai agora pra próxima passagem. Get the fuck out of here. I just wanna get the fuck away from me. I rage, I glaze, I hurt, I hate it all. Why me? I cannot sleep with a head like this. I wanna cry, I wanna scream. I rage, I glaze, I hurt, I hate, I wanna hate it all. Essa passagem. E dá pra perceber pelo jeito que ele canta que tem alguma coisa muito errada, né? E de novo naquilo que eu falei. Não é uma coisa pros fãs, é uma coisa pra eles mesmos conseguirem se libertar disso. Especialmente o Hetfield nesse caso. Olha a letra nessa passagem. Saiam daqui, caralho. Eu só quero ficar longe de mim. Eu quero ficar longe de mim mesmo. Eu me enfureço, eu piro, eu me machuco, eu odeio. Eu odeio tudo isso. Por quê? Por que eu? Por que ele tem que passar por isso tudo? Ao mesmo tempo, de novo, que ele tem tudo, ele não tem nada. Eu não consigo dormir com uma cabeça assim. Eu quero chorar, eu quero gritar, eu me enfureço, eu piro, eu me machuco, eu odeio, eu quero odiar tudo isso. É um sentimento muito louco, né? Porque ele tá literalmente falando, eu odeio tudo isso aqui que me cerca. E ele quer ficar longe dele mesmo, quer dizer, ele não é essa pessoa que é vendida para a grande mídia, ou que ele mesmo se vende para a grande mídia, que se vendeu durante tantos anos, talvez até esse momento, em 2003. A gente tá falando de alguma coisa já de 19 anos. Ele odeia tudo isso, mas ele tá ali no meio. Ele quer ficar longe disso, mas como que ele fica longe de tudo isso? Não dá pra você separar. Continuando. E talvez até nesse sentimento, nessa ideia de querer ser tão diferente do que eles já foram, isso justifica por que a sonoridade do Metallica aí é tão diferente. Você não vê solo, você não vê... o jeito de escrever é diferente, o jeito deles se portarem é diferente. Curioso pensar nisso.
E não tem uma saída, né? Você percebe que a letra ela vai caminhar nos mesmos pontos depois disso. Então o sentimento sem nome, ele ganha vida, então o sentimento sem nome me trata dessa forma, e eu espero por este trem, os meus dedos estão em cima do trilho. Talvez eu esteja viajando muito, como sempre, mas essa associação de que talvez o trilho seja a própria guitarra dele, e o sentimento sem nome é tudo isso que vem com a fama, que vem com ser quem ele é no meio da mídia, né? Então o sentimento sem nome me leva embora, então o sentimento sem nome ele ganha vida, então o sentimento sem nome me leva embora. A letra termina e ele não encontra uma luz, ele não encontra uma salvação, um final agridoce. Ele não sai disso. Ele continua nesse meio. É pra gente refletir, né? Eu quis trazer essa versão porque, assim, eu acho que essa música, ela é uma coisa, entre muitas aspas, muito escondida na discografia do Metallica. Eu nunca tinha visto a letra. A gente tem uma ideia, né? Unnamed Feeling, sentimento sem nome. Dá pra você entender algumas passagens. Eu quero odiar tudo isso. Tem algumas passagens que eu conseguia compreender. Mas eu nunca parei pra ler ali no contexto de ponta a ponta, entender o que ele tá querendo dizer. Mas é muito louco você ver como que é a cabeça de uma pessoa que tá perdida. É louco no sentido, não entenda no sentido legal. É uma pessoa que tá literalmente numa música pedindo por ajuda e falando, cara, eu não queria estar aqui, eu odeio tudo isso que eu tenho, sabe? Eu não gosto disso, mas eu tô aqui. E eu espero que isso se repita, porque eu sei que isso vai se repetir, né? O trem vem, ele tá ali, e ele vai fazendo, e ele continua fazendo, e ele continua perdido. E ele não encontra salvação. Não sei o que a gente consegue concluir disso, mas eu acho que assim, muito do preconceito que envolve esse álbum, tudo bem, você pode falar de produção que realmente foi mal feita, você pode falar que a versão original do que foi lançada do disco como um todo é esquisita, você pode falar que as músicas são longas, você pode falar que é repetitivo, que é muito diferente do que eles fizeram, você pode falar tudo isso. Mas você não pode negar uma coisa. Tirando determinados preconceitos de lado, você tem o ruim do Metallica ainda é muito melhor do que muita banda já fez na história. E eu não acho que isso aqui é ruim. Muito pelo contrário. Você tem aqui uma puta de uma mensagem, uma puta de uma reflexão pra você falar, putz, né, é uma pessoa que tá pedindo ajuda. E aí? E o mundo tá lá, é isso aí, não sei o que e tal. E ele tá lá, cara, não é isso que eu quero de vocês. Eu tô falando que eu odeio isso aqui. E vocês estão aí comemorando. É pra gente pensar, né? E aqui eu convido vocês pra reflexão. O que vocês acharam dessa música? O que vocês acham? Eventualmente, se vocês já escutaram esse disco, o que vocês acham desse disco? Acham que tem alguma coisa que eu perdi na minha interpretação? Acham que eu viajei demais? Fala aí nos comentários. Se você gostou, deixa o like, deixa a sua inscrição, compartilha isso com outras pessoas. E a gente se vê no próximo. Valeu, pessoal. Até a próxima.